precisar melhor nesses termos a noção de subconjunto analítico e de conjunto analítico abstrato. Então, só para fixar ideias, um subconjunto analítico que chamamos V num aberto contido em aqui um aberto, né? É um subconjunto fechado e tal que para qualquer ponto P em V existe uma vizinhança O sub P de P em Cn e funções analíticas ou holomorfas F1, Fr definidas em UP tais que a interseção com V é o conjunto de zeros dessas funções. Essa é uma definição que nós já estabelecimos, né? Então, temos um aberto, o V, temos aqui um subconjunto, V, isso aqui está em Cm. Então, é um subconjunto fechado, tal que para qualquer ponto existe uma vizinhança e um número finito de funções, né, tal que este pedacinho de subconjunto é a imagem inversa por estas funções do ponto zero. Tá certo? Então, isso é um subconjunto analítico. E uma função VF em C, ela é chamada analítica se para qualquer ponto P em V, né, existe vizinhança U de P estamos falando aqui de V em Cm e uma função holomorfa ou analítica, a mesma coisa, F tilde definida em U a valores em C, tais que a restrição a U inter V é igual a F restrita a U. Quer dizer, uma função definida neste conjunto, não? Está definida em todo V. Ela é analítica num ponto em V se para qualquer ponto P existe uma vizinhança e uma extensão dessa função a uma função F tilde definida na vizinhança gorda, tal que ela seja analítica e a sua restrição coincida com a função F original. Tá certo? Então, são funções que têm extensões analíticas. Então, isso nos permite
dada essa vizinhança, dada esse conjunto, esse subconjunto analítico V, isso nos permite considerar as funções holomorfas em subconjuntos onde U é um subconjunto de V aberto. Não? Essas são as funções holomorfas. Não? Segundo este conceito, tá certo? São funções definidas em subconjuntos abertos de V. Não? Aqui estamos dizendo que estamos em V, tá certo? Aqui está V, estamos tomando abertos aqui. Não? Então, esta família, né, com a aplicação ρVU de restrição, esta aqui é a função restrição de funções, formam um prefeixe. Né? Então, este O de U com ρ de UV formam um prefeixe de C-álgebras. Correto, isso é trivial verificar, porque são funções, germes de funções holomorfas. E então, esse prefeixe gera um feixe que vamos chamar de O sub V, não? Que é o feixe dos germes das funções analíticas em V. Correto? Então, nós temos, mediante este procedimento de prefeixe para feixe, nós temos associados, então, a este subconjunto analítico de um CN, nós temos associado um feixe. Um feixe, esse aqui é feixe de C-álgebras. Lembramos que C-álgebra para nós está entendido como um anel que contém o corpo C como um subanel, como corpo de funções constantes no caso. Tá certo? Então, este feixe é normalmente chamado de feixe estrutural. Tá certo? E então, uma maneira de dizer de que uma maneira de definir, né, um conjunto analítico é defini-lo como um conjunto que tem dentro dele um feixe de C-álgebras de funções analíticas. Tá certo? Essa é uma maneira de definir. Então, seguindo essa linha algébrica, se vocês têm uma função holomorfa, não? Uma função, primeiro, uma função contínua, vamos dizer, uma função contínua entre dois subconjuntos analíticos. Vamos dizer que isso aqui está em UV, contido em CM, o W, contido em CN. Não? Então, nós já definimos uma função holomorfa. Então, F é holomorfa. Sim, as componentes, se cada componente FJ
que agora vai ser uma função de V em C, for holomorfa. Tá certo? Essa é a definição. Agora, isto é equivalente a dizer de que para qualquer x que a gente tome em V, ou para qualquer, estamos usando P, para qualquer P que a gente tome em V, a aplicação coinduzida do feixe OW, né, no ponto F de P em V em P, né, é um homomorfismo. Tá certo? De fato, nós provamos de que esta fibra do feixe, de fato, está incluída em O, quando a função é holomorfa. Agora, provamos também de que esta condição é suficiente para a existência de um holomorfismo. Tá certo? Então, dessa maneira, vocês estão, por um lado, definindo um conjunto analítico como um conjunto que tem associado um feixe analítico, não? Dessa maneira, e por outro lado, dizendo que entre esses dois conjuntos analíticos há um difiomorfismo holomorfo, ou uma aplicação holomorfa, se e somente se este feixe é aplicado neste feixe fibra-fibra. Tá certo? Então, essas são as maneiras de dizer. Estamos, então, agora em condições. Aqui tem uma sutileza que é preciso entender. Quando vocês têm uma aplicação de V em W, que é holomorfa, não? Então, vocês dizem de que F é um biholomorfismo. Se existe uma G que vai de W em V, tal que, se vocês compõem G com F, isso aqui vai ser a identidade em V, e se vocês compõem F com G, isso vai ser a identidade em W. Tá certo? Mas atenção de que isso não significa, aqui V e W são subconjuntos aqui de CM e aqui de CN. Tá certo? A aplicação está definida de V em W. O fato de ser holomorfa significa de que cada uma das componentes é holomorfa e, como tal, ela se estende a uma vizinhança como funções holomorfas. Então, quando ela possui inversa de W em V, que é a G, vocês dizem a mesma coisa. Ela vai ser holomorfa quando as componentes, no caso M componentes, são holomorfas, tá certo? E uma é inversa da outra, tá certo? Agora, elas estão definidas em V e W. Isso não significa de que M é igual a N, tá certo? Isso significa de que estas aqui são isomorfas, isto é, são homeomorfas, não? Em particular têm a mesma dimensão, tá certo? Mas isso não significa de que o M, elas estão mergulhadas da mesma maneira no mesmo espaço, tá certo?
Muito bem. Dito isso, quando vocês... nós podemos proceder a definir um espaço, um conjunto analítico de maneira abstrata. Então, agora, um conjunto analítico vamos chamar de X. Um conjunto analítico é o seguinte, é um espaço topológico de Hausdorff, tal que tem asociado um feixe de C-álgebras chamado o X, e para cada X em X existe uma vizinhança P, vamos dizer X e mas existe uma vizinhança tal que para cada X existe uma vizinhança U em X e um isomorfismo entre U ou U e V ou V para algum subconjunto analítico V de uma vizinhança D certo? Então, nós temos aqui um certo subconjunto analítico que pode ter dimensões variadas, enfim. Então, o que está dizendo aqui é de que para cada... esse é um espaço topológico de Hausdorff, ao qual vocês têm associados álgebras ou de X e, consequentemente, sobre qualquer aberto contido em X, de tal maneira que para qualquer aberto U existe uma... aqui tem um isomorfismo entre as álgebras, mas lá estamos observando de que isomorfismo entre as álgebras é a mesma coisa que aplicações holomorfas, não? Com
com um subconjunto analítico afim, isto é, com um subconjunto analítico que está em CM. Que tem aqui um aberto. Aqui temos um V. Isomorfismo entre fibras es equivalente que el isomorfismo entre total anel del feixe estructural. Não entendi. Aqui eu estou dizendo de que estes são... Ese homomorfismo es entre fibras, ¿no? Sim, mas é para toda a fibra. Es equivalente que tenemos un isomorfismo. Isso é equivalente que nós temos um isomorfismo. Exatamente. Nós fizemos uma proposição no passado demonstrando isso. Só que nós demonstramos numa direção só. Tá certo? Então, por isso equivale à existência de funções, né? Se vocês cobrem, então, esta vizinhança com um conjunto de abertos desse tipo, vocês vão ter a definição habitual de uma variedade, né? Se vocês têm outros abertos, o beta, aqui temos um phi beta, então aqui nós vamos ter em outro v beta, nós vamos ter transformações de transição, né? Phi beta menos 1 composta com psi alfa, né? Que estão bem definidas em espaços, aqui n alfa, aqui em n beta, tá certo? Então nós vamos ter transformações psi alfa, psi beta menos 1 de psi beta de u alfa inter u beta em psi alfa de u alfa inter u beta, as quais são isomorfismos nesse sentido, não? Nesse sentido. Então, em particular, elas enviam homeomorficamente as interseções, tá certo? Mas não são necessariamente as mesmas dimensões, tá certo? Eventualmente podem haver dimensões diferentes, tá certo? Então, essa é a noção de conjunto analítico abstrato. E então a pergunta agora é de se fazer uma análise em cima desses objetos algébricos, né? Então, em particular, nesse conjunto abstrato, o que significa um vetor tangente? Né? Quando vocês têm uma variedade, então vocês podem definir o espaço tangente à variedade de uma maneira clara, tá certo? Mas quando vocês têm uma singularidade, o que é o vetor tangente aqui? O que é o vetor tangente à variedade de um ponto P? Tá certo? Então, são perguntas fundamentais que a gente tem que resolver e para a qual esta visão algébrica é muito útil. Então, vamos introduzir a noção de vetor tangente, primeiro falando do caso regular, onde nós falamos de derivações. Então, um vetor tangente, ao se falar em vetor tangente, quando nós falamos num conjunto analítico, na realidade nós estamos falando, né, no conjunto topológico, né, e de germes de funções associadas a ele. São as funções que o ambiente suporta, tá certo?
Então, quando vocês vão falar de derivadas ou de vetores tangentes, vocês têm que falar em termos de funções, tá certo? E então, essa é a noção correta de introduzir os vetores tangentes, mesmo em pontos regulares, são as derivações, tá certo? O que é uma derivação? Vamos primeiro olhar para o caso CM. O que é uma derivação? Uma derivação, ela tem que cumprir vários requisitos. Primeiro, ela é uma aplicação que se aplica a um objeto local. Um objeto local. Então, se aplica a funções. Isso que a gente quer. Então, para começo de conversa, nós podemos marcar o ponto zero e uma vizinhança do ponto zero. E podemos considerar funções holomorfas definidas nessa vizinhança. Tá certo? Então, estamos aplicando aqui, podemos inclusive reduzir a germes, né? Mas de qualquer maneira, D vai ser uma aplicação de funções holomorfas em C. Tá certo? Que tem que ser linear. Tá certo? E tal que, se nós temos, a segunda propriedade é de que ela é uma aplicação, além de ser uma aplicação linear, ela atua como uma derivação. Significa que se vocês multiplicam duas funções, né? Digamos que é a derivada no ponto zero, para fixar ideias, então ela é f no ponto zero vezes dg mais g no ponto zero vezes df. Então isso é uma derivação, tá certo? Então, em particular, esta regra vai nos dizer de que a derivada da função constante, não, é zero. Por quê? Porque tomamos, por exemplo, a função constante igual a 1 para f, e a g tomamos a função constante igual a c. Tá certo? Então, nós temos aqui f no ponto zero é 1, mas d, a derivada de g, que é c. Então, nós temos aqui dc de novo, mais g no ponto zero, que é c, vezes d no ponto f, que é 1. Mas ela é linear, então isso aqui é a mesma coisa que dc. Então, dc igual a 2dc, isso implica que dc, a derivada da constante é zero. Isso é uma propriedade importante. E então, quando nós, em lugar de tomar, quando nós tomamos uma parametrização, aqui em C1, Zm, pode ser assim, então nós podemos calcular uma fórmula explícita para estas funções, né? Utilizando o desenvolvimento de Taylor, né? Se vocês têm f de z, isto aqui é local, então tomas f de 0 mais df com respeito a ci em 0 vezes ci mais termos de ordem superior, que a gente escreve assim.
Sempre pode ser escrito assim. Em que FI de Z de 0 igual a 0. Então, quando aplicamos uma derivação a esta expressão, então vocês têm que a derivada de f em z vai ser igual a como é linear, então podemos somar. A derivada de uma constante é 0. Aqui, esta aqui é uma constante, então fica I igual a 1 a tm. Derivada de f com respeito a zi em 0 é uma constante, vezes a derivada da função coordenada zi. Mas aqui temos a derivada desses produtos, tá certo? Mas vocês veem que cada vez que tomamos a derivada de um produto, nós temos que evaluar uma das funções em 0, ou aqui ou a g, tá certo? Mas esta aqui se anula em 0, e esta aqui também se anula em 0. Então, isso aqui é 0. Tá certo? Então, a derivada de f em z pode ser colocada assim. Se vocês chamam a isto de ti, então vocês têm aqui um isomorfismo claro que leva T1 Tm em Ti vezes tá certo? Então isso aqui é a derivação em que quando se aplica f você toma a derivada. Isso aqui é uma derivação e este aqui é um isomorfismo entre Cm e o espaço das derivações. Então, esse espaço de todas as derivações no ponto zero é denotado por... E o que estamos provando aqui é que esta aplicação acaba sendo um isomorfismo com espaço vetorial Cm. Tá certo? Então não estamos dizendo nada demais. Isso aqui é a derivada usual, não é? De funções. Só que isso aqui nos dá uma maneira de encontrar o espaço tangente a Cm. Tá certo? Mediante esse isomorfismo. E isso aqui tem uma extensão óbvia. Porque se vocês, em lugar de considerar Cm, vocês consideram agora uma variedade diferenciável, uma variedade complexa, e vocês pegam um ponto, não? Vocês sabem de que essa variedade é definida localmente como se fosse um pedaço de Cm. Então aqui vocês podem colocar as suas coordenadas C1, Cm, tá certo? E então, o que estamos provando é que o espaço tangente a essa variedade no ponto 0 é diffeomorfo a Cm. Tá certo? Coincide com o espaço vetorial, agora a variedade. Tá certo? Mesma coisa. Né? Muito bem. Então, vamos usar essa ideia para definir a noção de espaço tangente a um conjunto analítico. Não? Então, em outras palavras, o que estamos provando aqui é que o conjunto, cada derivação é como se fosse um vetor do espaço tangente. Tá certo? O conjunto das derivações é o espaço vetorial tangente. É o espaço dos vetores. Tá certo? Muito bem. Então, agora,
vamos a considerar un germe de subconjunto analítico, un punto que vamos a llamar de 0. ¿Está certo? Entonces, V0 es un germe de conjunto analítico. Pela própria definição de conjunto analítico, o germe de V em 0 é como se fosse um pedaço afim dentro de algum CM. Tá certo? Não? Porque é uma coisa local. E então, o que é o espaço tangente a V? Isso aqui é o germe de V, no ponto 0. Isso aqui é, copiando aquilo, é o espaço vetorial das derivações em... Agora vai ser as derivações em V0, no germe. Tá certo? Então, o que vão ser as derivações aqui nesse germe? Vão ser aplicações, que estamos chamando de D, né? Que estão definidas nas funções. Né? D estão definidas nos germes de funções, ou nas funções definidas em abertos, né? Vizinhanças do ponto 0 em Cn. Então, aqui vão ser as derivações definidas na vizinhança, nas funções, né? Ou nos germes das funções, com valores em C. E são transformações lineares. Né? Tal que, se tomamos o produto de dois germes, são agora funções definidas em V, tá certo? No ponto 0. Então aqui vocês vão ter isto a nível de germe. Tá certo? Então esse é o espaço tangente. Tá? No ponto 0, a subvariedade. Então, vamos entender o que é isso. Então, tem uma pequena proposição. Bom, aqui já de cara temos uma observação aqui importante, é de que quando f de 0 e g de 0 são 0, tá certo? A derivada é 0. Tá certo? A derivada do produto, os dois é 0. Tá certo? Agora, quando é que f de 0 é 0 e quando é que g de 0 são 0? É quando f e g estão no ideal maximal das funções que se anulam no ponto 0. Tá certo? E aqui, então, é o produto de duas funções, cada uma delas no ideal maximal. Então, isso significa que essa derivação se anula em m quadrado. Tá certo? Então, logo de cara, vocês já sabem que... Tá certo? Mas vocês podem provar algo mais interessante. É que esse espaço tangente a V é isomorfo ao dual de quando chamamos M aqui, na realidade, M é
o ideal maximal dos germes de funções holomorfas em B no ponto 0. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Então vamos provar isso, que é bastante ilustrativo. Então, se tomamos um elemento aqui, tá? Então, esse D, de fato, é uma aplicação linear, que vamos chamar T, né? Definida, bom, estamos chamando D, desculpa. D é uma aplicação linear, já escrevemos isso, né? Aqui no ponto 0, né? Elevado em D. Tá certo? Então, essa D, ela já determina uma aplicação linear T quando restrita a M. Correto? Nós temos aqui uma aplicação linear, mas aqui está contido o ideal maximal das funções em V que se anulam em 0. Então, tomamos a restrição, né? D, então, gera uma aplicação linear que está definida em M, e como já vimos, se anula em M2. Logo, T induz uma aplicação que vamos chamar de phi de T linear, né? Não. T induz uma aplicação phi do espaço, desculpa, T induz uma aplicação que vamos chamar phi de T, e nós temos aqui então uma aplicação que vai do espaço tangente a V. Isto aqui, obviamente, é uma aplicação linear, então isto aqui é um homomorfismo. Um grupo de homomorfismos. Então, essa aplicação leva T em phi de T. Tá certo? Então, o que vamos provar é que essa aplicação é um isomorfismo. Escrevendo aqui de novo. Tá certo? Essa aplicação é a aplicação phi. Phi é um isomorfismo. Então, primeiro, phi é injetiva. Phi injetiva. Então, vamos supor de que phi de T é igual a 0. Tá certo? Bom, phi de T é um homomorfismo que vai daqui a aqui.
Então, como ele é zero, por hipótesis, isso implica de que a aplicação T, que origina, que vai de M, desculpa, T, aplicação T, esta aplicação restrita, quando vocês passam, como ela anula em M2, ela passa ao quociente, né? E então ela induz φ de t. Então, quando φ de t é igual a zero, significa que t é igual a zero. Tá certo? Mas t igual a zero significa que t restrita a m é igual a zero. Não? Significa que d restrita a m é igual a zero. Que é original. Né? Mas, ao mesmo tempo, como, vamos passar a chamar t também assim, como para qualquer constante tc é igual a zero, para qualquer constante, e como a aplicação é linear, então t aplicado a qualquer germe de função é igual a zero, porque qualquer germe de função se decompõe em uma parte constante mais uma parte que está em m, que se anula em zero. Como a parte constante é nula, e como no ideal maximal m, t também se anula, então t se anula para qualquer função f. Isso significa que t é igual a zero. Então ela é evidentemente injetiva. Então, para mostrar de que ela é sobrejetiva, nós tomamos aqui uma aplicação linear, L. Não. Tá certo? E vamos encontrar um vetor T que se aplica por φ em L. Então, para qualquer f, função holomorfa em V, de fato seu germe em zero, nós definimos T de f como sendo L de f menos f de zero. Temos essa aplicação linear. Então, estamos, para qualquer germe, estamos tomando f menos f de zero. Por quê? Faz sentido aplicar L aqui, porque o valor dessa função em zero significa f de zero menos f de zero, que se anula. Então, é uma função que está em m. Tá certo? Então, vamos também aqui simplificar essa escrita, porque de aqui nós temos que L, se L sendo uma aplicação em C definida neste quociente se anula, então ela vem induzida por uma aplicação que se anula também em M quadrado, mas que é uma aplicação linear em C, tá certo? Esta aqui que eu estou tomando aqui. Muito bem, então tem uma aplicação linear, porque ele é linear. T restrita a M se anula, tá certo? Porque os elementos de M são os elementos onde F se anula, e F de zero é igual a zero. L de zero vai ser zero. Então, tudo isso é óbvio. E, por outro lado, T é uma derivação. Isto é um vetor tangente. Porque tem que verificar que T, ao ser aplicado ao produto, ele tem
a expressão de derivação. Então, por definição, ela é L de f vezes g menos f de 0 vezes g de 0, tá certo? Isto é igual a L de f vezes g, f menos, isso aqui é uma verificação trivial, vocês podem ver aí que esses termos todos se somam para obter essa expressão. Por outro lado, este elemento, quando esse aqui está em M e esse aqui está em M, então, ao ser aplicado L, ele se anula, porque está em M2, né, pela própria definição de L, né, porque L vai ser uma aplicação linear que se anula em M2. Não? Como isso está em M e isso está em M, então essa parte se anula. E por outro lado, esta parte aqui é igual a f de 0 vezes g menos g0. Desculpa, aqui é L. Aqui vai ser f de 0 L de g menos g0 mais g de 0, que é uma constante, vezes L de f menos f de 0. Então, voltando a essa definição, isso significa que isso aqui é f de 0 vezes t de f, f de 0 vezes t de g, mais g de 0 vezes t de f. Então, isso, em suma, significa que é uma derivação e, consequentemente, t também, isso é óbvio agora, φ de t é igual a L. Certo? Então, são propriedades elementares. Isso nos permite afirmar, então, de que o espaço tangente, o espaço cotangente, que é o dual do espaço tangente, ele é isomorfo a M sobre M2. Porque isso aqui é o dual, são os homomorfismos. Então, isso significa que, equivalentemente, o espaço das transformações lineares associadas a este espaço vetorial é isomorfo a M sobre M2. Isso é uma propriedade que vai ser utilizada de maneira rotineira nas próximas aulas, tá certo? Por isso demonstrei ela. Finalmente, esse espaço tangente tem uma propriedade geométrica importante, que é a dimensão desse espaço, que normalmente é denominada a dimensão tangente do conjunto analítico V. Ele tem uma interpretação geométrica, que essa dimensão é o mínimo M, é o mínimo inteiro M, tal que V pode se mergulhar em CM. Tá certo? Isso é uma propriedade importante. Quando vocês têm um subconjunto analítico contido em algum CM, então esse M
é arbitrário, porque se está em CM, pode estar em CM mais 1. Tá certo? Mas tem uma dimensão que é a menor de todas, não é? Que contém esse V. É um invariante importante. Esse invariante coincide com a dimensão desse espaço. Tá certo? Então vamos provar isso. Mas antes de provar isso, vamos introduzir a noção de derivada de uma derivada nesses termos, né? Derivada de uma transformação, né? Então, muito bem, vamos supor então que temos uma transformação entre dois germes de subvariedades. Digamos que o ponto zero vai em zero. Estamos falando em germes e vamos dizer de que eles têm uma realização em espaços CM-CN. Certo? Então, gostaríamos de saber o que significa, se temos aqui o espaço tangente aqui no ponto zero, não? O que significa, qual é o efeito de aplicar F no espaço tangente a V? Em outras palavras, qual é a derivada de F? Qual é a derivada da F? Então, a definição é a seguinte: F induz uma transformação dos germes em zero em ômega, nos germes em zero em V. Tá certo? E então, F vai induzir uma transformação do espaço tangente em zero ao espaço tangente em V, do espaço tangente em W, da maneira seguinte: df aplicado a t, tá? Quem é t? T é um elemento do espaço tangente, é uma derivação. Então, t é uma aplicação que vai dos germes, né, de funções definidas em V em zero, aplicadas a C. Tá certo? Isso é uma derivação, é uma aplicação linear que vai aqui. Então, a definição passa a ser apenas que isso aqui é T composta com F estrela. Tá certo? Por que vai ser uma aplicação? Por que esse aqui vai ser um elemento daqui? Porque F estrela está definida aqui, né? E T de F estrela, então, vai ser uma aplicação linear definidas nos germes em W. Então, está no espaço tangente a W no ponto zero. Tá certo? Vamos escrever aqui para T0 de V. São as aplicações lineares de V em zero em C. E o espaço tangente a W são as aplicações lineares
correto? Então nós temos essa transformação. Então, qual é? Suponha que a gente toma V igual a CM e W igual a CN. Então, o que é DF? Tá certo? Aqui, evidentemente, DF no ponto zero, que a gente não está escrevendo. Tá certo? Então, quando nós escrevemos isso em algum lugar, quando nós estamos aqui em CM, então esta derivada, não é, vai ser, vamos chamar isso de S, não? Tá certo? Quando nós estamos em CN, em CM, vocês lembram de que tínhamos construído um isomorfismo entre o espaço tangente entre CM e o espaço tangente ACM em zero, como sendo a soma de TJ da derivada com respeito a CJ em zero, esse operador. Tá certo? Esses são os operadores. A cada função, a cada germe de função definida em torno de zero, tá certo? Nós estamos associando esta derivação. Em particular, quando vocês tomam aqui a aplicação, esse aqui é o T, não? Certo? Esse aqui é o T. E esse aqui é o isomorfismo. Estamos dizendo que T é um isomorfismo com CM. Tá certo? Então, quem é esse? Esse, quando tomamos esse aqui é o T, então o S vai ser S1, Sn, e então temos que I vai ser, por definição, df dt. Quem é df dt? É um elemento que está entre 0 e w, que são as funções, os germes, são as derivações sobre funções, são as funções lineares, né, definidas nas funções, nos germes de funções em w em zero, tá certo? Então aqui tomamos o SI, vai ser a componente associada à iésima coordenada, né, de Cn. Então aqui W1 são as funções coordenadas em Cn. Nós tomamos a WI, essa vai dar a coordenada SI. De maneira similar a como nós temos aqui a coordenada TJ. Nós aplicamos este operador ao elemento ZJ, né, a coordenada ZJ. Então, o único que vai ser no zero vai ser o CJ. A derivada esta vai ser 1 e o resultado vai ser TJ. Tá certo? Então, dessa mesma maneira, SI vai ser esta derivada aplicada a WI. Mas isso, por definição, é T composta com F estrela de WI. Isso aqui não é outra coisa que T aplicada a WI composta com F. F está indo daqui a aqui, então é a WI da F, isso aqui é T de WI. Então, isso aqui que é T de WI? T é este aqui. Então, nós temos aqui que a soma do J1
a M dos TJ de WI com respeito a CJ em zero. Então, se vocês tomam agora, esse é SI, se vocês tomam agora o vetor S1, Sn, isso aqui que é o jacobiano da transformação. Os W são coordenadas WI da transformação, são no ponto zero aplicado a T1, Tm. Em outras palavras, esta derivada representa mesmo a derivada usual, que é o jacobiano. Tá? Só que está sendo vista agora de uma maneira mais algébrica. Então, quando nós temos um germe, digamos no ponto zero, um germe de conjunto analítico no ponto zero, visto como um subconjunto analítico de CM, tá certo? Então aqui nós temos uma aplicação, nos termos em que estamos falando, é uma aplicação que vai de V e que é a aplicação inclusão em CM. Tá certo? Essa é a aplicação que vai de 0 em 0. Tá certo? Então, essa aplicação leva 0 em 0. E então, a observação é de que essa aplicação induz, tem uma derivada, como essa aplicação lá, essa aplicação tem uma derivada, essa derivada se aplica ao espaço tangente a V, tá certo? E ela é o seguinte, é o conjunto observem de que a derivada de I ela vai do espaço tangente em V ao espaço tangente em CM. Tá certo? Consequentemente, a imagem do espaço tangente são elementos de CM. Então, são transformações lineares dos germes em Cn, tais que T de G se anula para todo G no ideal de V. Isso é uma, se vocês querem, isso aqui é um lema. Então, primeiro vamos mostrar que de fato essa transformação de I é injetiva. Então vamos supor, vamos tomar DI aplicada a um elemento T, estamos tomando, aqui estamos usando T genericamente, a um elemento T aqui. Então, ao tomar um DI de um elemento T, estamos aplicando a germes de funções em CM, então vamos dizer que aplicamos a um germe de função em CM, tá certo?
Y por definición, esto aquí es T compuesta con I estrella de Y. Observen que Y es un elemento de un germe de função em CM. A sua inclusão, sendo a inclusão de V, isso passa a ser a restrição de Y a V. ¿Está certo? Então, se nós assumimos, queremos provar que DI é injetiva, se nós supormos de que T aplicado a Y de V é zero, né? A Y restrito a V é zero, como T é um elemento do espaço tangente a V, então, dizer que T está no espaço tangente a V, ele se anula nos elementos que são restrições a V, isso significa que T é igual a zero. Está certo? Isso é óbvio. Então, essa aplicação é realmente injetiva. Por outro lado, essa aplicação que vai de T0V para este espaço, ela é sobrejetiva. Por quê? Suponhamos que tomamos agora um T Suponhamos agora que nós tomamos um T', que está nesse espaço. Significa que T' aplicado a Y é igual a zero para todo Y no ideal de V. ¿Está certo? Estamos tomando um T' qualquer aqui, nesse espaço. Né? Então, esse T', vocês lembram de que nós tínhamos um homomorfismo natural de OM em OV, não? Que consistia de tomarmos a cada Y, tomarmos a restrição a V. E que esse homomorfismo tinha um núcleo, que era o ideal de V. Tá certo? Então, nós estamos agora com um T' aqui. Então, esse T', por restrição, vamos chamar essa aplicação de alfa, por restrição a OV, essa linha induz um T. Tá certo? Por meio dessa aplicação. Né? Muito bem. Então, nós temos o seguinte, que dI de T, este T, aplicado por DI, né? Estamos querendo provar que esse T, de fato, está na pré-imagem de DI. Então, aplicado a um elemento Y, isso nós vimos já aqui, DI, T aplicado a Y, é T da restrição de Y a V. Mas a restrição de Y a V não é outra coisa que alfa de Y. E T composta com alfa não é outra coisa que T'. Então, a esta T' corresponde essa T que tomamos aqui, de tal maneira que DI de T acaba sendo T'. Então, significa que DI é sobrejetiva.
certo? Muito bem, essa propriedade é muito importante. Nós vamos isolar agora esta propriedade, este lema. Nós estamos com uma dimensão de um espaço vetorial caracterizada pela anulação em termos dos elementos do ideal. Então, como os ideais em ON são finitamente gerados, então nós podíamos refrasear isso aqui, esta afirmativa, dizendo que DI aplicado à imagem do espaço tangente vai ser o conjunto de derivações em Cn no ponto zero, tal que T de GI é igual a zero para G1, GR no ideal de V, já que estamos aqui escolhendo geradores desse ideal. Então, não mudamos nada. Em lugar de dizer para qualquer G no ideal, estamos dizendo para G1, G2, GR, né, que se anulam, né, no ideal é isso. Muito bem. Agora, por outro lado, nós mostramos que todos os elementos T's que são vetores tangentes a CM, eles têm uma expressão, né, que estava escrita por aqui. Tá certo? Cada T que está em CM tem esta expressão. Então, ao dizer TGDI igual a zero, nós estamos dizendo, na realidade, T de GI igual a soma de TJs a TM de derivadas de GIs com respeito a CJ no ponto zero, tá certo? Esses são os elementos, né, aplicados a GI, mas aplicados a GIs, nós sabemos de que esse TGI é igual a zero. Então, isso aqui, isso que nós temos aqui, pode ser substituído por esta expressão. Certo? Então, já estamos chegando a uma conclusão interessante. Estamos dizendo que a imagem desse espaço vetorial é, de fato, o conjunto de todos os T's, né, que se escrevem como T1, Tn, tais que a soma de J1 a M de TJ de GI com respeito a CJ em zero é igual a zero para I
de 1 a R. ¿Está certo? Então, digamos de que esse espaço tem a dimensão, digamos de que esse espaço tem a dimensão N. Digamos de que esse espaço tenha a dimensão N. Então, nós estamos dizendo aqui de que nós temos R equações, tá certo? R equações. Então, nós estamos dizendo, por outro lado, de que isto depende do posto da matriz, as relações de dependências que existem nessas aplicações, nessas condições de R equações, estão definidas pelo posto. Tá certo? Então, aqui, esse posto vai dar o número de condições, o número de dimensões que vão diminuir para obter a dimensão do espaço. Tá certo? Então, esse posto, isso aqui é N, que é a dimensão da imagem, de fato vai ser a codimensão deste espaço. Tá certo? Então, nós temos que o posto desta transformação é igual a M menos N. Tá certo? Significa que nós temos aqui M menos... Nós podemos redefinir as nossas condições e redefinir as coordenadas de maneira a definir M menos N funções no lugar das GIs. Tá certo? Então, temos Zn mais 1, Zn mais 2, Zm. São M menos M funções, tá certo? As quais geram o ideal de V. Tá certo? Porque essas aqui estão substituindo as GIs. Tá certo? Nós estamos, em termos desta matriz, nós estamos definindo o número correto de condições que é o posto, né, desta matriz, e dizendo, toda essa matriz podia ser reformulada, mudando as GIs, de maneira a introduzir M menos N coordenadas novas. Essas vão substituir as GIs, logo elas geram o ideal de V. Tá certo? Se vocês completam isso para Z1, Zn, tá certo? O que significa de que estas aqui estão no ideal? Isso significa de que V, de fato, está contida no espaço gerado pelo complemento. Então, significa que V está contido em Cn. Tá certo? E N é precisamente a imagem do espaço tangente, que é a mesma imagem do espaço tangente. Tá certo? A dimensão da imagem é a mesma da dimensão do espaço tangente, porque essa aplicação é injetiva. Isso que provamos aqui. Então, vocês com isso estão provando de que a dimensão do espaço tangente a V é a mínima dimensão, né, na qual vocês podem mergulhar o seu conjunto analítico V a nível de local. Muito bem, com isso, uma boa parte do
do estudo preparatório está concluído. A partir da próxima aula, na quinta-feira, quem vai passar a dar as aulas é o Saimo Vazati. Ele vai começar com a teoria de cohomologia de feixes para entrar de vez na demonstração do teorema de Grauert.